Bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022. Estamos aqui para o nosso último dia de meditações da semana e o último dia do livro Segredo do Contentamento, logo de manhã. Conclusão: As riquezas da piedade com contentamento. Blaise Pascal escreveu: a felicidade não pode ser encontrada nem em nós mesmos, nem em coisas exteriores, mas em Deus e em nós mesmos, se estivermos unidos a Ele. Esse é um resumo do contentamento bíblico. Os seres humanos foram criados com uma alma sedenta de Deus. Apenas Deus pode saciar nossa sede. Escrevendo para Timóteo, seu amado amigo e cooperador, Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Esse é o tipo de riqueza que o cristão deve buscar. Há um descontentamento piedoso nessa busca. O cristão não alcançará uma santidade perfeita nessa vida. Ele anseia por ver a glória de Deus com seus próprios olhos, não mais pela fé. Contudo, as riquezas dessa busca são incomparavelmente maiores do que qualquer vanglória deste mundo. Em 1 Timóteo 6, Paulo retoma um assunto relevante na carta: os falsos mestres. Os falsos mestres sempre terão um espírito inquieto e descontente, pois não se submetem à autoridade de Deus, tanto em questões doutrinárias como em questões de ética. Como Paulo diz no capítulo 1, eles abandonaram a consciência boa e a fé sem hipocrisia. São infatuados e rejeitam a revelação de Deus, defendendo ensinos de homens. Nas Escrituras, o arrogante não é aquela pessoa que tem certeza de que está certa. O arrogante é aquele que defende seu raciocínio e seu próprio caminho em oposição à verdade revelada de Deus. O verdadeiro contentamento é somente para o humilde, que se submete à verdade e à lei de Deus. Além da má teologia e da má ética, os falsos mestres também têm motivações erradas. Eles imaginam que a piedade é fonte de lucro. Piedade aqui significa suposta piedade ou aparência de piedade. Ao que parece, os falsos mestres ensinavam um ascetismo rígido, negando a si mesmo coisas que Deus criou como boas e nos deu para nosso aprazimento. Como Paulo diz aos Colossenses, um ensino rígido sobre a comida e bebida e o corpo tem aparência de sabedoria, embora não tenha valor alguma outra natureza pecaminosa. Ainda que ensinassem a autonegação, aqueles falsos mestres andavam ávidos por lucros. Eles estavam buscando atrair seguidores e patrocinadores por meio de sua persuasão e de seu ar de superioridade. Tristemente, muitos na igreja hoje fazem parte dessa categoria. Vangloriam-se de uma vida austera e de sua espiritualidade, negando a si mesmos muitos confortos materiais e levantando cedo para orar e estudar a Bíblia. Pessoas são atraídas por eles e os admiram por sua disciplina, mas por trás da fachada de uma espiritualidade severa estão fervendo com desejos ímpios. Vemos isso em seus frutos, enfatuados, têm mania por questões e contendas de palavras, produzindo altercações sem fim. 1 Timóteo 6, 4 e 5. O lucro que buscam pode ser riquezas, mas também pode ser prestígio, posição ou poder. Nesse caso, a busca da piedade nunca leva a um espírito tranquilo, que é o verdadeiro contentamento cristão. Contra essas coisas, Paulo exalta a grande fonte de lucro da piedade com contentamento. A passagem de 1 Timóteo 6, de 6 a 10, nos faz lembrar de várias verdades bíblicas que são fundamentais em nossa busca por contentamento. Em primeiro lugar, Paulo nos lembra de que somos peregrinos e estrangeiros no mundo. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso é um lembrete de que estamos apenas de passagem. Este mundo não é o nosso lar. Nós o deixaremos para ir ao nosso destino eterno. Não podemos levar nada conosco. Quando estamos numa terra estranha, esperamos ficar sem muitos confortos materiais em nossa casa. Recentemente, passei 2 semanas lecionando na Ucrânia, vivendo uma condição de escassez,
bem diferente de minha vida normal. Fiquei em um quarto muito pequeno, com um banheiro no qual mal dava para me mexer. Minha cama era desconfortável, a comida era diferente. Tive que tomar vários banhos frios. Encontrei pessoas com hábitos e maneiras bem diferentes da cultura receptiva do sul dos Estados Unidos, lugar que vim a conhecer e amar. Poderia ter reclamado e ocasionalmente eu fiz o meu coração, porém o que fiz foi ajustar minhas expectativas para a vida em um novo ambiente, como um estrangeiro. Da mesma forma, o cristão precisa reconhecer que é peregrino e estrangeiro neste mundo. Precisamos ajustar nossas expectativas e aprender a viver sem esperar que nossos desejos sejam satisfeitos. Nunca conheceremos o contentamento enquanto não desenvolvermos essa mentalidade. Em segundo lugar, Paulo nos lembra da vaidade das coisas do mundo. Quando escreve que nem coisa alguma podemos levar dele, ele quer dizer que as coisas deste mundo não têm um valor espiritual final. Elas não podem garantir nosso caminho para Deus. Não são capazes de produzir piedade e contentamento nessa vida. O pregador declara: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por um lado, tudo que Deus criou é bom. Por outro, as coisas deste mundo não satisfazem nossos anseios mais profundos. Os seres humanos foram criados para viver em relacionamento com Deus. A alma ou o espírito humano anseia por isso, mesmo quando o conhecimento de Deus é suprimido. Romanos 1, 21 a 23. No entanto, a criatura nunca pode substituir o Criador, seja como objeto de afeição ou de adoração. A balada do velho marinheiro lamenta: água, 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 quanta água em toda parte, sem gota que beber. A água salgada do mar não pode saciar o homem sedento. Assim também o mundo material, que nos cerca, não pode satisfazer o anseio da alma, pelo qual é definitivo e eterno. O ser humano, criado à imagem de Deus, tem sede pelo transcendente. As boas novas são que Deus transcendente é também um Deus pessoal, que se deleita em se relacionar-se com o seu povo. Deus nos convida a provar e ver que Ele é bom. Salmos 34:8. Jesus chama o sedento a ir a Ele e beber. Jó 7:37. João. Quem vai a Ele não terá fome. Quem nele crê nunca terá sede. João 6:35. Ele diz à mulher no poço: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O salmista diz que aqueles que se refugiam sob as asas de Deus fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Como vimos neste último parágrafo, a Bíblia fala muito sobre comer e beber, especialmente como metáfora para o nosso relacionamento com Deus. A satisfação de uma boa refeição é uma experiência humana comum. Celebrei recentemente o Dia de Ações de Graças com a minha família. Por algum motivo, a refeição deste ano foi muito especial e me fez ganhar uns quilinhos. Poucas coisas na vida se comparam ao prazer único da comunhão ao redor de uma mesa, saboreando boa comida e bebida com as pessoas. Um dos meus filmes favoritos é A Festa de Babette. Nesse filme, uma mulher chamada Babette se muda para uma pequena comunidade rural caracterizada por uma vida pacata e por relacionamentos tensos. Ela é uma excelente chefe de cozinha e então decide fazer um grande banquete para todos os moradores. A refeição começa com as pessoas desajeitadas, inseguras, tensas. Elas não sabem bem o que estão comendo e não veem com bons olhos aquela exuberante mesa. A sensação das pessoas é que não deveriam estar lá e também não estão felizes com seus companheiros de jantar. Entretanto, conforme a refeição avança, começam a apreciar aquele momento e as barreiras começam a cair. A desconfiança e a tensão se transformam em deleite e paz. A Bíblia retrata o povo de Deus frequentemente comendo junto. Em várias ocasiões, Jesus participou de refeições e banquetes, e na verdade fica claro que ele fazia muito isso, pois foi chamado de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7:34. Lucas descreve os primeiros cristãos da seguinte forma: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração.
O judaísmo do primeiro século ensinava que ao final desta era haverá um grande banquete messiânico. Isso se encaixa com os festivais descritos no Antigo Testamento e com a profecia de Zacarias sobre uma festa dos tabernáculos escatológica. Apocalipse também descreve um banquete no final dos tempos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O cumprimento disso tudo começou na vida de Jesus e com a igreja primitiva. Em um sentido, então, comer juntos é uma pequena amostra do que teremos no céu, especialmente quando a igreja se reúne para desfrutar de comida e de comunhão. Antecipamos a alegre celebração ao redor do trono de Deus. O céu é frequentemente retratado como um lugar de banquetes e precisamos de uma teologia do banquete, bem como de uma teologia do jejum. Será que nós realmente comeremos e beberemos em um grande banquete no novo céu e na nova terra? Parece que sim. Na última ceia, após passar o cálice aos discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Deus nos dá coisas boas como comida e bebida para nos apontar o grande banquete do qual desfrutaremos com o nosso Senhor, quando ele voltar em poder e glória. Com isso em mente, deveríamos desfrutar das coisas que Deus tem nos dado nesta vida. Tudo que ele criou é bom. Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Não é pecado nos deleitarmos naquilo que Deus nos dá, desde que comamos e bebamos para a sua glória. Como fazemos isso? Primeiramente, lembramos que o desfrute de coisas boas como comida e bebida aponta para o nosso desfrute do próprio Deus. A pura alegria de comer e beber uma boa refeição deveria nos lembrar da alegria maior de buscar a Deus em sua glória. Porém, nem a melhor refeição irá nos satisfazer. Teremos fome e sede novamente. O mais importante é que precisamos beber do rio dos deleites de Deus e nos alimentar do Cordeiro de Deus pela fé. Precisamos nos banquetear em Deus, conforme buscamos sua glória, acima de tudo, presente na revelação de si mesmo em sua palavra. Precisamos provar e ver que ele é bom ao adorarmos e termos comunhão com ele. As coisas deste mundo são vaidade. Elas não podem ser comparadas com a verdadeira alegria encontrada em Deus, mas elas nos apontam um prazer maior encontrado no próprio Deus. Isso nos leva à segunda maneira de comermos e bebermos para a glória de Deus, a saber, desfrutando Deus nas coisas que ele tem nos dado. Nosso desfrute das coisas boas deste mundo não é um verdadeiro desfrute se nós nos deleitarmos na dádiva e não no doador. Em seu sermão Satisfação em Deus, Cotton Mather declara: Nossa contínua apreensão de Deus pode produzir nossa contínua satisfação em Deus, sob todas as suas dispensações. Quaisquer que sejam os deleites que Deus nos conceda, onde está o sabor e a doçura deles? Verdadeiramente, só podemos vir a saborear nossos prazeres se tivermos neles algo do próprio Deus. O Salmo 37,4 requer: Agrada-te do Senhor. Sim, e como seria caso se não tivéssemos nenhuma deleite além do Senhor? Ponderemos nós sobre nossos deleites. Neles eu vejo Deus e por meio deles eu sirvo a Deus. E agora que todo o nosso deleite e tudo que valorizamos e prezamos para nosso prazer esteja somente ou principalmente em tal motivo divino. Se qualquer de nossos deleites nos leva a Deus, que nós o saboreemos, valorizemos, abracemos e nos alegremos nele. Provai e nutri-vos de Deus em todas as coisas, e nada pedir, não, nada para a vida em si, tão somente que seja algo que nos ajude a ver nosso Deus e a servi-lo. Isso deveria nos alertar contra qualquer busca desenfreada pelas coisas deste mundo. Paulo nos lembra do perigo desse tipo de busca. Ainda que Deus nos dê coisas boas para desfrutar, devemos buscar o doador e não a dádiva. Precisamos lembrar que uma abnegação piedosa é essencial para a vida cristã. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Assim como Jesus é nosso exemplo de desfrute das boas dádivas de Deus, ele também é nosso modelo de abnegação. Ele não considerou que a igualdade com Deus era algo a que se apegar para vantagem própria, mas se fez alguém sem qualquer reputação. Ele se tornou um homem desprezado e rejeitado, abrindo mão por um tempo
da honra de ser reconhecido e adorado como Deus. Ele não tinha onde deitar a cabeça. Ele foi maltratado, sofreu e se entregou à morte. Assim também o cristão precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus foi a pessoa mais contente que já viveu. Da mesma maneira, Burhouse escreve: nunca houve qualquer homem ou mulher tão contente como aquele ou aquela que negou a si mesmo ou a si mesmo. E continua: um coração descontente vive perturbado, pois não tem mais conforto, mas alguém que nega a si mesmo fica maravilhado pelo tanto que possui. A abnegação, porém, não é o mesmo que a austeridade. Nós negamos a nós mesmos porque somos seguidores de Jesus e buscamos primeiramente seu reino e sua justiça. Nós não buscamos as coisas deste mundo. Ainda assim, nossa vida deve ser marcada por alegria e podemos nos deleitar nas coisas deste mundo, por reconhecermos que são dádivas de Deus. Nelas, nós nos deleitamos em Deus. Elas nos apontam um deleite maior do próprio Deus. Alegria e satisfação são resultado da busca incessante pelos prazeres de Deus. No final das contas, esta é a essência do contentamento cristão: desfrutar, encontrar alegria em Deus, deleitar-se e descansar nele. Ao mesmo tempo, essa é a essência da piedade. Ela consiste, acima de tudo, em contemplar pela fé a glória de Deus revelada em Jesus Cristo e em deleitar-se e descansar nessa glória. O cerne da piedade é ver Deus e apreciá-lo. Nada se compara a isso. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Apenas uma coisa é necessária. Que maravilha terminarmos esse livro com palavras tão expressivas que modifica tanto o nosso eu. Do fundo do meu coração, o meu desejo é que o Senhor tenha falado muito com você, que através dessa leitura juntas nós possamos ter crescido mais em alegria, em gratidão e principalmente em saber que toda a nossa motivação vem do Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria e nossa fonte de contentamento. Nos alegramos nele, esperamos por ele, nos alimentamos dele e que ele nos ajude daqui até quando formos morar com ele no céu, a termos um coração mais grato, um coração mais voltado à sua palavra e aquilo que ele tem para nós. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Deus, por esses 2 meses que estudamos esse livro. Que bênção, Pai. Muito obrigada pela vida do Sr. Barclay. Que o Senhor abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa, seus filhos. E que ele continue sendo, ó Deus, um expositor da tua palavra para alcançar mais vidas. Deus, nós te louvamos pelo cuidado do Senhor em nós. Modifica, Senhor, o nosso ser, para que possamos ter uma vida de gratidão, para que possamos ter uma vida de contentamento na tua presença, crendo, Senhor, de que tudo que temos é o necessário que o Senhor tem provido para nós. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado tanto, e nós te louvamos por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Um ótimo final de semana. Fiquem com o Senhor e até a semana que vem, se Ele nos permitir.